Oi pessoal, aqui é o Kefferson, professor de inglês de vocês. E como eu tinha combinado com vocês, eu ia estar explicando os exercícios de todas as semanas, né? A gente já está no final dessa etapa, a gente já está fazendo a última semana, mas eu vou estar explicando desde a primeira semana para quem já fez, poder estar revisando, e quem não fez ainda, poder estar fazendo junto, né? A atividade da semana então, é a seguinte: começa assim, ó. Leia o texto a seguir, que foi retirado do site da Unesco. Aí vai ter o texto em inglês, que são 3 parágrafos, e eu coloquei a tradução logo em seguida, né? Também traduzi os 3 parágrafos diferentes. Aí vocês vão ler o texto, ler a tradução também, é importante ler em inglês, tá? Para poder estar aprendendo as novas palavras, revisando as palavras que nós já aprendemos. Aí tem um exercício com 4 opções para marcar as ideias presentes no primeiro parágrafo. Então, ó, não é para ler, você vai ler o texto inteiro, mas para responder aquele exercício, você vai ler apenas o primeiro parágrafo. Vai estar a tradução aqui do primeiro parágrafo. Vai estar tudo separado, né? Vamos lá então. O que o exercício está pedindo é o seguinte: as palavras negritas do texto em inglês são cognatos que ajudam na interpretação do texto. Aí tem aqui vocabulário. Por que eu não coloquei o vocabulário? Porque eu traduzi o texto inteiro para vocês, né? Então não tinha necessidade de traduzir apenas algumas palavras. Então as palavras que estão em negrito aqui, ó, elas são cognatas de palavras em português. O que são isso? Elas parecem bastante com as nossas palavras da nossa língua em português, né? Mesmo que elas estejam em inglês, elas são bem parecidas com as palavras na nossa língua. Muito bem. Então vamos lá. Marque com X as ideias presentes no primeiro parágrafo. É importante o planejamento urbano. Uma crescente poluição de ar está presente nas grandes cidades. É preciso haver um futuro no qual as cidades deem oportunidades a todos, e as cidades são centros de cultura, ciência e comércio. O que tem falando no primeiro parágrafo que está presente aqui nessas 4 opções? Então, como é marque com X as ideias, vocês vão ter que marcar mais de um. O exercício em seguida é o seguinte: observe o seguinte infográfico, que é um gráfico, né? Uma imagem com informações, e nessas informações vão ter os números, né? Mostrando as diferenças, as quantidades, né? Algumas porcentagens também. Aqui na foto, na gravura, tá tudo em inglês, mas eu coloquei a tradução logo aqui abaixo. Ela está na ordem que vai aparecendo as figuras aqui no texto. Muito bem? Então, de acordo com a gravura, né? Tá aqui a tradução, ó. 2 bilhões de pessoas não têm acesso à coleta de lixo. 1 em cada 4 habitantes das cidades vivem em condições parecidas com as das favelas. Somente a metade, 53% das pessoas que residem na zona urbana têm acesso conveniente a transporte público. 150 países desenvolveram planos nacionais urbanos, com quase metade deles em fase de implementação. 9 entre 10 residentes urbanos respiram ar poluído. Então aqui nesse infográfico, né, nessa imagem aqui, tinha essas informações que eu fiz a tradução, ok? Então vamos para a primeira pergunta, né? Responda de acordo com o infográfico. A meta 11 das 17, como já foi visto no texto, das cidades e o seu desenvolvimento sustentável. De acordo com as informações que obteve na leitura do texto, responda. Muitas pessoas no mundo inteiro têm acesso à coleta de lixo? Então tem esses dados na figura e na tradução. Em cada 10 pessoas, quantas respiram o ar poluído?
Também vocês vão estar olhando lá na figura e na tradução. E quanto aos moradores das favelas? O que o infográfico nos informa, né? Eles têm coleta de lixo, eles têm transporte, né? De acordo com o gráfico e com os conhecimentos de vocês. Quanto aos moradores da favela, o que esse infográfico que a gente viu anteriormente fala, né? Aí vocês vão fazer uma interpretação dos dados e responder, tá bom? Espero ter ajudado então, e vou estar fazendo outro vídeo com as explicações da semana 2.